Vamos falar de arquivos e dicionários. Em primeiro lugar, vamos falar sobre arquivos. Vamos mostrar código, que é muito melhor. Vocês sabem que tudo que a gente está trabalhando no modo iterativo, se você puxar a tomada, vai para o beleléu. Então tem uma forma de persistência mais permanente, que é através de arquivos. Os arquivos que a gente vai trabalhar são arquivos do tipo texto. Um arquivo, você precisa abrir o arquivo. E aqui eu estou abrindo um arquivo no meu diretório usuários fmassa. Quando vocês forem trabalhar, vocês coloquem um diretório válido, um diretório de vocês. O arquivo você pode abrir para leitura ou gravação. R, read, W, write. Quando é leitura, você não precisa colocar nada porque é o default. Agora, se for gravação, você tem que colocar o Wzinho aqui. O que é esse Rzinho aqui? Esse Rzinho é de cru, how, R-A-W do inglês. Ele tira a função do barra. Normalmente, quando você coloca uma barra, tem alguma função de caractere especial. E quando você coloca R, essa string é uma string crua, ou seja, ele pega a string tal qual é. Eu estou gravando de 1 até 100. Então vamos lá, rodar aqui. Pronto. Aí eu gravei esse cara aqui. Vamos ver o que ele gravou. Tá. Vamos pegar aqui. x.txt. Espera aí. Esse cara aqui está lá naquele diretório que não é o padrão meu. Então, C2 pontos, usuários, fmassa, x. Pronto. Então, nada mais, nada menos que é de 1 até 100, ok? Está aqui de 1 até 100. Eu vou ler esse cara. Não está no meu diretório do código, né? O meu programa aqui lê. Eu estou dando um open, só que eu não estou colocando a opção W. Lembra que leitura é o padrão, não precisa colocar nada. Esse método do readlines, ele vai pegando linha por linha. E eu estou fazendo um strip. O strip é para tirar o caractere de /n que fica na linha. Lembra que o print, ele já pula uma linha. E no final da linha do texto tem um /n, que é um caractere especial para pular linha. E o strip, ele tira esse caractere especial. Se vocês quiserem tirar esse ponto strip, vocês vão ver que ele pula uma linha a mais. Então você roda o código, tá lá, bonitinho, ele lê o arquivo aqui, ok? O que pode dar de errado? Se vocês fornecerem um nome que não existe, ele vai dar erro número 2. Quando você tenta ler um arquivo que ele não existe, ele dá um erro número 2. Então, dá uma olhada se vocês colocaram o nome certo do arquivo e, principalmente, o caminho até ele. Se você não fornecer o caminho, ele pressupõe que esse cara está no mesmo diretório do código que vocês estão rodando, ok? Tem uma outra forma de você fazer isso. Em uma linha só. Tem um comando em Python chamado with. Eu estou dando open do meu arquivo as f. Todo esse código está lá naquele diretório que eu mandei para vocês, tá? É leitura do números python.py. Aí tenho 2 pontos e eu estou dando um fread. Se você rodar isso aqui, papumba, aparece squeezed. O que é squeezed? Ele está pegando um bloco de 100 coisas, que é como é grande, você dá um tuk-tuk para mostrar o que ele está escondendo. Aqui vocês estão vendo que eu não dou close. Lembra que todo o arquivo que eu abro, eu tenho que fechar. Quando eu uso o comando with, ele abre o arquivo somente no bloco onde você está operando com o F que você abriu. Então é um jeito muito mais inteligente de vocês fazerem a leitura, porque tem essas duas formas. Tem essas duas formas porque Python é legal. Python ele é simples, mas também não é simplório. A gente não consegue esgotar o Python, ok? Então tem várias coisas bacanas aqui. Vamos fazer uns exercícios com
o que a gente aprendeu até agora aqui. Então, deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho um arquivo, mensagem.txt, que tem um texto. Palmeiras, 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 que é meu time, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, menina quando dorme, põe a mão no coração. Eu quero tirar todas as vogais. E gravar um arquivo chamado crypto.txt sem as vogais. Como é que eu faço? Eu tenho aqui texto, eu abro para leitura. Se você quiser, não precisa colocar esse R, né? Aí eu estou lendo, para cada letra na linha, se a letra estiver em A, E, I, O, U, A com tio, eu gravo asterisco na saída. Se não, eu gravo a letra original. Então vou rodar isso aqui. Pronto, rodou. E aí eu vou ver o que ele gerou aqui. Cripto. Tá vendo? É o mesmo texto, só que eu coloquei asterisco em tudo. É uma forma só de vocês verem como é que funciona leitura e gravação de arquivos. Vamos fazer um probleminha mais interessante aqui. Eu tenho endereços IP. Aqui vocês estão vendo que eu tenho um arquivo chamado ips.txt e eu quero saber se o endereço IP é válido. A gente sabe que o endereço IP é composto de 4 bytes. E a coisa mais básica é que cada um dos bytes tem que ser menor do que 255, porque um byte são 8 bits, o máximo que tem são 255 posições. Tem alguns números, vocês estão vendo que são endereços IP inválidos, porque tem um número maior do que 255. Então eu vou fazer um programa que verifica se o arquivo, os endereços que são válidos e os inválidos. Então vou abrir o IPS como leitura. Vou abrir válidos e inválidos como gravação e eu vou fazer uma função. Sempre é interessante você fazer uma função para você poder testar a função isoladamente e depois que você testou, você faz o código inteiro. Então, a minha função IP, ela pega um endereço que leu, que é uma linha, faz um split pelo ponto, e para cada um dos bytes, eu vejo se o valor inteiro do byte é maior do que 255. Se for, eu saio fora da função, não preciso nem testar os outros bytes e retorno com falso. Se eu cheguei nesse return igual a true, significa que ele saiu desse for, quer dizer, ele não saiu nenhuma vez, não deu nenhum return. Então, é um endereço IP válido. Então, vamos rodar isso aqui. Papumba. Epa! Escrevi o nome errado, arquivo is not defined. Ah, aqui eu encurtei aqui, perdão. Aqui em vez de arquivo, é arc, ok. Eu dei uma resumida, porque se eu escrevesse arquivo ia estourar a linha. Bom, agora vamos rodar. Eu sou feliz, vou aprender mais. Vocês sabem que toda vez que sangrar a tela, vocês têm que dizer, eu sou feliz, eu vou aprender mais. Vamos ver os arquivos de saída que eles foram gerados. Aqui tem os endereços IP válidos, esses são os 4 válidos, e tem os 4 inválidos, e tem algum byte maior do que 255, ok? Por último, vamos ver uma coisa muito bacana que são os dicionários. Até agora vocês viram listas. Listas são modos de você guardar várias informações, sendo que as várias informações são indexadas por 0, 1, 2, 3. O dicionário, você começa ele com abre e fecha chaves. E eu posso colocar qualquer coisa no dicionário, por exemplo, nome, igual a Fernando Massanori. Posso colocar o dic linguagem. Você pode colocar Python. Na verdade, eu vou colocar as linguagens, são mais do que uma, né? Python, C, JavaScript. Vou colocar ponto .split, tá? Então aqui você tem Fernando, que é o meu nome, e linguagem, são várias, que eu sei, né? São essas 3 aqui. Na verdade eu sei mais, né? Mas é só um exemplo. Como é que você acessa o elemento? Dic, de nome,
é o Fernando Massanori, ok? O dicionário ele é muito poderoso, porque ele consegue associar duas coisas diferentes, não precisa ser 0, 1 ou 2. Vamos ver um exemplo bem legal de uso de dicionários. Vocês lembram do livro Alice no País das Maravilhas? Então eu tenho o livro aqui, naquele diretório, o livro inteiro, ele é Creative Commons, não é pirataria. Eu vou ler o arquivo inteirinho, vou converter todas as letras para minúsculo. Depois, aqui vocês estão vendo que eu dei um string.punctuation. O que o string.punctuation faz? Ele pega todos os caracteres especiais, vírgula, dois pontos, ponto, abre parênteses, porque eu não quero contar. Eu vou contar as palavras mais frequentes. Então eu vou trocar tudo por espaço, tudo que for vírgula, ponto. Depois eu vou fazer um ponto split, que vai ter só as palavras, e vou criar um dicionário. WC significa word count. Word, palavra, count, contar. Para cada uma das palavras, se a palavra já estiver no dicionário, se já apareceu alguma vez, eu vou incrementar o valor associado de mais 1. Se é a primeira vez que a palavra apareceu, eu vou começar com 1 aquela entrada. Aí eu quero colocar em ordem. Eu vou colocar em ordem os itens do dicionário. Cada um dos itens é uma dupla, ok? Só que eu quero colocar em ordem decrescente de número de ocorrências e não da palavra. Então eu posso colocar como chave de ordenação uma função. Essa função, chamei contador, ela vai pegar da dupla. Lembra que quando você faz WC itens, você vai pegar, gerar as duplas, né, que são as chaves, né? E vou pegar e retornar o segundo elemento. Na dupla, a primeira posição é 0 e a segunda é 1. E eu vou colocar isso aqui, reverso igual a true. Vocês estão vendo reverso igual a true. Aí eu vou pegar as 20 maiores duplas, que são as 20 palavras mais frequentes. Se você rodar, tchutchum, essas são as palavras mais frequentes do livro Alice no País das Maravilhas. Tem algumas preposições, conjunções, mas obviamente Alice deve ser a palavra mais frequente. Vocês estão vendo que com pouco código, pouquíssimo código, eu faço um negócio que é contar as palavras de um livro. Python é